Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje falaremos sobre profecia. Mas isto depois da vinheta. Bom, o tema de hoje é sobre profecia. Por que a profecia foi nos dada? Por que ela foi desenvolvida? Para que serve a profecia? E como interpretá-la? Então, vamos ao primeiro texto de hoje. Em Provérbios, capítulo 29, o verso 18 nos diz: Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, vemos que a profecia é de suma importância. E agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Então, são importantes as profecias. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, vemos que não é o que segundo cada um decide como interpretar uma certa profecia. Mas devemos deixar que o Espírito Santo nos guie. Como? Como seria isso? Então nós temos Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então o que seria um pouco aqui, um pouco ali, numa profecia? Apocalipse 17, o verso 15 nos diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então vemos que é a Bíblia que se interpreta a si mesma. Então antes a profecia apontava para as águas, onde a prostituta estava assentada. Porém aqui nos é dada a interpretação, a própria Bíblia se interpretando. E agora em Isaías capítulo 8, verso 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. E subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Então, mais uma vez aqui, a profecia apontando que o símbolo de água é interpretado por povos, multidões, nações e línguas. Algo popular. Temos também mais um outro texto em Jeremias, capítulo 46, o verso 7 ao 8. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. E disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Então vemos aqui que tanto no Novo e quanto no Antigo Testamento, o significado de águas é o mesmo. Agora Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o símbolo aqui de estrela é para interpretação de anjos. E agora Apocalipse 12, verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, de novo, aqui vemos que a terça parte das estrelas é justamente a terça parte dos anjos. E agora Daniel capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Mais uma vez aqui, viver como as estrelas, viver como os anjos, sempre e eternamente. E aqui um fato interessante é que aqueles que ensinam a justiça, ou seja, são os mensageiros. Então, estrela, em uma profecia, tem significado de anjos ou mensageiros. Temos também Apocalipse 12, o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando vemos numa profecia a palavra dragão ou antiga serpente, significa Satanás. Ou também usa-se dragão para a sua maior agência em atividade na terra. E agora Isaías capítulo 9, verso 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda.
Como é que então Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu? Com a sua cauda, com a sua falsa profecia, com a sua mentira. Cauda representa falso profeta. Justamente. Agora temos também Daniel, capítulo 7, o verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Então os animais significam reis. Daniel 7, verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Mais uma vez aqui, símbolo de animal para rei ou reino. Temos também Apocalipse 17, o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então vemos também que chifres significam reis. E agora Apocalipse capítulo 17, os versos 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Então as cabeças aqui da besta é uma representação tanto de 7 montes como 7 reis. Então vemos que na profecia, tanto animais como chifres e cabeças significam reis, reinos. Jeremias 51, o verso 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. O que seria um vento destruidor? E agora Apocalipse 7, verso 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra árvore alguma. Então vemos que ventos significam justamente conflitos. Destruição. Temos também agora Números, capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então aqui, justamente na história de Moisés e de Josué, quando o povo saiu para espiar a terra, cada dia que eles espiaram representa 1 ano. Agora Ezequiel capítulo 4, os versos 6 e 7. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Temos também Daniel, capítulo 11, verso 3. Porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então nós vemos aqui que, em profecia, um dia representa 1 ano. E tempos representam anos. Um tempo representaria também 1 ano. E agora João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro de Deus simboliza a Cristo. Temos agora também Efésios, capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então vemos que a mulher significa igreja. E agora Ezequiel 16, verso 8, Deus falando a respeito de Jerusalém e seu povo. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então Deus agora quer o esposo de Jerusalém, que era a noiva, seu povo. Justamente. Então, mulher significa tanto igreja como povo de Deus. Agora Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então vemos que a grande cidade significa a grande Babilônia. Apocalipse 17, verso 18.
E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Também a mulher aqui é um símbolo de grande cidade, que tem um poderio, que reina. Que é justamente a grande Babilônia. E agora em Jeremias capítulo 4, verso 19 ao 21. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Então vemos aqui que a trombeta significa justamente a pregação de guerra. O alarido da guerra. Justamente. Então, sabendo que nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação, como é que ela deve ser interpretada? Segundo a interpretação que ela mesma se dá. Então é a Bíblia se auto-interpretando. Então nós vemos aqui que temos alguns símbolos que a Bíblia dá em profecia, mas eu não posso sair interpretando ao meu bel prazer. Eu tenho que pegar agora estes símbolos e ver se tem alguma explicação na própria Bíblia. E tem. Então é assim que se interpreta a profecia. A Bíblia se interpretando a si mesma. Ela pegando os seus símbolos e os interpretando. Então é justamente um pouco aqui e um pouco ali. Um texto aqui e um texto ali. Então é assim que se interpreta a profecia. Então por aqui se encerra o estudo. O próximo falaremos sobre o desenvolvimento profético na história, que seria o historicismo. Até lá, que Deus os abençoe.